isso que a gente chama de alma. E o que é possível da gente conseguir manipular e alterar a realidade nos nossos corpos e à nossa volta? Vou dar um exemplo. É possível realmente, como Jesus fez, andar sobre as águas, levitar, alterar um câncer, diminuir uma doença? Qual é o limite disso no nosso corpo e à nossa volta? Okay, some of the things are mythical. Claro, algumas coisas são míticas, né? Like walking on water would involve violation of a physical law. Como, por exemplo, andar em cima da água seria uma violação muito agressiva de uma lei da física. So I would not say no, it has a mythical meaning. Então eu não vou dizer não, tem um significado mitológico. But I would metaphorical meaning walking on water everybody knows. If you can think in extraordinary ways, we say, hey, Rogerio works on water. Então, metaforicamente, né, andar sobre a água significa você pensar de forma muito diferente, muito revolucionária. Então, a gente fala, você andou sobre a água. Certo. On the other hand, when it comes to healing, that's a different story. Mas aí, quando a gente está falando da cura de uma doença, aí é outra história. Suppose somebody has lost a child. Certo. And the heart is frozen. Então, vamos supor que alguém perdeu um filho, né? E o coração fica totalmente congelado com essa perda de um filho. Why does the heart get frozen? Because the person thinks that if this child is gone, whom shall I love? How can I love anybody else? Então, por que o coração fica congelado? Porque a pessoa fala, pô, você é a pessoa que eu mais amo na vida, que é meu filho, foi embora, como eu vou ser capaz de amar uma outra pessoa? But remember, Jesus has extraordinary non-local ability, empathy. Jesus tinha uma capacidade não local muito extraordinária. If Jesus becomes one with this woman, then she overcomes that frozenness. Então, por exemplo, se Jesus se torna um com essa pessoa, aí esse coração congelado começa a dar uma derretida, começa Because a se she feels the love of Jesus, and then she says, I can love again. Aí ela sente o amor de Jesus e fala, nossa, então eu consigo amar de novo. And as soon as that happens, the immune system, which before was not functioning, that's how we get cancer. Então o que acontece é, o sistema imunológico não estava funcionando, então, por exemplo, essa mulher podia estar com câncer. As soon as love comes back, immune system comes back functional in a hurry. Assim, So quickly that overnight the tumor can disappear. E aí, isso pode acontecer de você, da noite para o dia, quando vem o amor, quando o sistema imunológico começa a funcionar, da noite para o dia, de fato, pode haver uma cura de uma doença, por exemplo, um câncer, de forma absolutamente repentina. O que a gente chama de milagre, então, seria uma forma da gente entender isso, dessa mudança da realidade, né? It is changing reality. A cura. It is manifesting a different reality by acting on potentialities that human body already has. Então o que acontece é, você está mudando essa realidade, o milagre é isso, mas você está agindo em potencialidades, em capacidades que o seu corpo já tem. Ah, entendi. O corpo tem. It's not violating any physical Você não está violando nenhuma lei da física. Entendi. Seu corpo tem essa capacidade. So when we encounter miraculous stories, my rule is very simple. If it violates a physical law, take the story as a metaphor or a myth. It's telling some truth, but it's not the literal truth. Então, a minha forma de ver é muito simples. Se eu pegar um milagre, eu analiso. Se eu vir que tem uma violação de uma lei da física, eu trato isso como algo mitológico. Tem o seu poder de verdade, mas eu não encaro aquilo como exatamente aquilo, como Jesus andando sobre a água. Whereas if it's a change in software, mas esse é uma mudança no software, ou seja, você não violou nenhuma lei física, mas você violou aquilo... Violou não, você mudou aquilo que precede o hardware, que é o software, o corpo vital, né, o corpo mental. Then it seems to be miracle, but it's not miracle. It's just the science has to be understood, and now we can understand it because quantum science is a better science. Então o que acontece é isso parece ser um milagre, por quê? Porque as pessoas, mais uma vez,
enxergam com a ótica do materialismo científico. Então, para quem entende que tudo é matéria, tudo é feito do mundo físico, parece um milagre. Mas essa nova ciência que traz outras questões dentro da realidade, simplesmente é assim que funciona. Não é um milagre. É milagre para quem não entende a ciência como é a ciência proposta. That's part of the problem today, no? I mean, in the olden days, there were always people who had such moral authority that they would go to a tyrant and literally command him that stop this nonsense. Why do you need a war for? And they would stop because they have the same effect. All of a sudden, the immune system becomes functional, suspends itself, and they discover, oh, I don't really need to be defensive. I can love. Então, o que acontece muitas vezes, antigamente, você ia até o tirano, né, que estava, né, criando uma guerra, e aí você conseguia esse efeito nele, e ele começava a perceber, falou, opa, peraí, eu não preciso agir dessa forma. E aí, supostamente, é um milagre, mas no fundo é a percepção desse amor ultrapassando, incluindo na consciência e gerando um resultado não tão previsível se a gente pegar a visão materialista. Nesse pensamento de física quântica, como que a gente explica a telepatia, por exemplo? Eu consegui passar um pensamento dessa não localidade, né, para outra pessoa que está em outro quarto, em outro ambiente ou até uma distância maior. Yeah, this is just play of non-locality. So look at what happens. The psychics are correlated. Então, por exemplo, isso é exatamente o que você falou. Isso é a não localidade quântica em ação. Então, vou te explicar. Tá. Então, essas pessoas chamadas de psíquicos? Não, tem um nome. Paranormal. Sensitivo. Obrigado. As pessoas sensitivas têm essa habilidade, então elas. Again, that intention. Elas They têm a want to intenção. create a non-local communication between them, so intend that we become correlated. Tá. Então elas intencionam que elas se tornem correlacionadas. Elas têm essa capacidade desenvolvida com a outra pessoa, com outro indivíduo. É uma intenção. Tá. Then one person starts thinking, usually visualize a scene. Então uma pessoa começa a pensar, normalmente ela visualiza uma cena. And the other person starts drawing the visualization. I have done it myself. Então, e outra pessoa começa a desenhar aquilo que o outro sujeito estava visualizando. And E eu realmente falou, eu fiz isso, eu participei de uma experiência dessa. It really works. It's beautiful. I mean, how it works is non-locality. You become one with the person, and you have to control your own impulses. The brain is throwing, of course, its local things. You have to sort of suspend the brain, and you get a hang of it. It has to be learned. That's a little bit of learning we have to do. Então é um processo que é um aprendizado para você fazer isso. É suspender um pouco o funcionamento do cérebro e você conseguir é desenvolvido, não é? Quando ele fala de pessoas, né, sensitivas, praticamente podemos ser qualquer um praticando, e aí sim é um processo que acontece, de fato, explicado pela não localidade. We have a very good training called awareness training. A gente tem um treinamento chamado treinamento de uma percepção consciente, né? Em inglês, awareness. We teach people how to watch their thoughts without being attached to them. Então a gente ensina as pessoas como elas podem observar o pensamento delas sem estar apegado a esse pensamento. See, brain is always acting up, always sending us thoughts. Então o cérebro está sempre mandando para a gente pensamento. O tempo inteiro nosso cérebro está disparando uma série de pensamentos. Usually we catch on to them and we think it's my thought, but they're not. They're really random thoughts. Brain is creating them on the basis of what it has in memory. Então o que acontece às vezes, quando esses pensamentos vão vir no nosso cérebro, a gente se apega a um deles, gruda num deles, fica pensando, esse é o meu pensamento, mas não é o meu pensamento, na verdade é uma série de memórias que estão no seu cérebro acontecendo lá, sendo disparadas, e você simplesmente se conectou com uma delas. I cannot prevent the brain from doing what it's doing. It's its nature. Não dá para prevenir o cérebro de fazer o que ele faz, é a natureza do cérebro. Sim. But I can practice and learn to be non-attached to what the brain
putting out. Mas eu consigo praticar e aprender a não me apegar a esse pensamento. Não ficar contido por essas barreiras. Eu não grudar nesse pensamento e ficar lá. Consigo observar. Um pensamento limitador. Exato. Tá.